Eduardo, boa tarde. Boa tarde. O time vinha numa evolução, né? Teve uma vitória sobre o time do Vila Nova. E essa derrota, não só pelo fato de ter perdido, mas a maneira que o time se portou, te preocupa por uma sequência, até com o jogo já na segunda-feira? Boa tarde. Claro que nós tivemos uma atuação abaixo, né? Principalmente da evolução que nós tínhamos do jogo do Guarani, um jogo de razoável para bom e um jogo bom contra o líder, né? Então esperávamos que pudéssemos dar uma sequência, nem em termos de resultado, porque sabíamos que pegaríamos um time que foi líder, que estava próximo do G4, tanto é que voltou, mas em termos de atuação. Infelizmente nós não tivemos uma boa atuação, né? Fomos bem abaixo, não entendemos o que o jogo pedia. Isso aí é uma situação que acontece dentro de um torneio de pontos corridos. E agora o mais importante é você não deixar acontecer o que você acabou de perguntar, que essa atuação ela venha a acarretar futuros erros no jogo contra o Botafogo. Pelo contrário, nós temos que tirar as virtudes do jogo do Vila, as virtudes do jogo do Guarani e transferir para o jogo do Botafogo. Bom, Londrina tem pela frente aí 20 decisões, né? É assim que tem que ser encarado a partir de agora. Quer dizer, o que tinha que errar já foi, né? E se você conta com a volta do Paulinho, do próprio Igor Leite, se você pretende, em função do que você viu lá em Novo Horizonte, fazer algumas mudanças, vamos dizer assim, radicais com uma retomada? Não, eu acho, como eu falei, eu acho que o jogo do Novo Horizontino foi um jogo abaixo da crítica, né? Então nós temos que tirar o que nós fizemos de bom também dos dois jogos, porque senão você acaba perdendo o fio da meada. Então quando você tiver uma atuação ruim, vindo de duas boas atuações, você querer mudar tudo, você vai acabar perdendo o foco e os jogadores também não vão ter confiança, né? Claro que nós temos a volta do Paulinho, um jogador importante. O Igor ainda hoje trabalha com a parte física, a gente vai ver como vai ser a evolução dele no final de semana, para ver se ele vai ter condições, o quanto tempo, o risco de jogar mais, isso aí nós vamos analisar, né? A gente tem que dar sequência, tirar as lições, mas não jogar tudo para o alto. Você tem que fazer mudanças drásticas quando as coisas elas não estão acontecendo. Nem quando eu cheguei, que vinha de 8 jogos sem vencer, nós tomamos mudanças drásticas. Mudamos pontualmente o que a gente entendia, mudamos um pouco a maneira de jogar, principalmente a agressividade. Perdemos um pouco nesse jogo, mas vamos voltar a fazer contra o Botafogo. Eu tenho certeza que nós vamos reeditar as duas apresentações com uma evolução. O grupo sabe que precisa disso para a gente sair dessa situação e fazer uma final, como você falou. Claro que às vezes, até numa final, você não joga bem, perde campeonato pela atuação. Você às vezes não vai conseguir fazer 20 finais num nível ótimo de jogo, de intensidade. Mas a gente tem que procurar pensar dessa maneira. Tudo. Boa tarde. O clube, depois de algum tempo, voltou a fazer uma promoção de ingressos, né, que seja vantajosa também, tanto no valor quanto para o sócio torcedor. Enquanto que a presença do público, você comentou no último jogo contra o Vila Nova, né, que até numa reta final de partida, o torcedor cantando, apoiando, incentivando. O quanto que, mesmo desconfiado de tudo que tem acontecido ao longo da temporada, que é uma temporada ruim, o quanto vai ser importante a presença desse público na segunda-feira? Eu acho que o mais importante como você falou, no jogo passado já teve se eu não me engano, uma promoção, né? Não foi o público que nós esperávamos um público maior, mas nós entendemos também o torcedor, naquele momento vinha de vários jogos dentro de casa sem vitória, o clube agora faz uma promoção ainda maior, né? Então nós esperamos que o público compareça em maior número, apoie como apoiou, os 600 que foram, eu tenho certeza que vão voltar, pelo que viram no Estádio de Café contra o Vila Nova, né? E eu espero que esteja um público maior. E é uma situação que nós falamos para os nossos jogadores, nós temos que fazer o café forte, né? Nós temos 11 partidas dentro do Estádio do Café. Se a gente conseguir aí uma média boa de 60%, 70% de pontos, nós vamos estar quase próximo do nosso objetivo, que seria aí em torno de 33, 22, 23 pontos, com os 14 que nós temos, seriam 37, que aí nós buscaríamos fora. Então é isso que nós temos que pensar, de fazer o café forte, e a retomada do público, ela vai, claro que das ações que o clube tem fazendo, e o clube está fazendo um esforço, a gente sabe o quanto também é deficitário, mas também das atuações, das vitórias, que aí com certeza eles voltarão em maior número. Nesse adversário, o que você consegue projetar nesse time do Botafogo, né? E até fazendo um paralelo com
fazia uma projeção de chegar muito próximo dos 20 pontos para terminar esse primeiro turno bem próximo a isso, pensando numa retomada para o segundo turno. O que você consegue fazer no paralelo nessas duas situações? O Botafogo é uma equipe que a gente conhece, né? O Chamusca, acho que todas as equipes hoje elas se conhecem, porque todos os treinadores pelo menos uma vez já se enfrentaram, né? Então é uma equipe organizada. Depois da chegada do Chamusca, 3 vitórias em 4 jogos, então vem no momento de ascensão, né? O Chamusca é um treinador que preza pela a posse de bola, né? Um time que tem o Osman, que joga por dentro ali, que hoje tem feito a diferença, principalmente na bola aérea, né? E nessa chegada à frente, era um atacante de lado que tem jogado mais por dentro, né? Tem outros jogadores importantes e a gente tem que se impor, né? Como nós se impusemos como Vila e como o Novo Horizontino acabou se impondo contra nós. Então, e o campeonato ele deu uma mudada, né? Há 3 rodadas atrás, aquela zona ali de 12º a 15º, ela estava 8 pontos, 7 pontos dos 5 últimos. Hoje começou a se achatar, né? Hoje, com uma vitória contra o Botafogo e os resultados da rodada, ela pode trazer aí o 17º, o próprio 18º a 3, 4 pontos do 13º. Então, quanto mais times você tiver nessa zona de próxima, mais chances você vai ter de sair dessa situação. Então é isso que nós estamos contando e sabemos da importância e da responsabilidade do jogo contra o Botafogo. Boa tarde, Eduardo. O Dutra participou dos últimos 2 jogos, entrando no segundo tempo. Ele já está pronto do ponto de vista técnico e físico para daqui a pouco ser uma opção para começar jogando? Lúcio, ele está num processo de evolução, né? Como o Zé Vitor também, né? O Zé também chegou algumas semanas, veio sem um ritmo de jogo, está adquirindo, como o Dutra da lesão. Nós estamos tendo bem o cuidado para mesclar os 2 atletas, né? Claro que dentro das suas características, o Zé Vitor é um jogador mais de força, um jogador mais de presença de área, o Dutra já é um jogador mais técnico, um jogador que tem uma movimentação, mas não tem tanta essa pegada na frente. Então, primeiro jogo o Dutra fez 20 minutos, esse segundo já fez 35, a ideia é ir dando minutagem também para o Zé Vitor. E aí, a hora que os dois estiverem num nível físico e de desempenho similar, aí eles vão brigar entre eles para ver quem que inicia. Nós temos o Coelho também, que é um jogador que está no grupo, que tem umas outra característica, é um jogador mais de última bola. O Coelho às vezes está pagando por uma situação de nossa equipe ainda ter uma dificuldade de ter esse comando do jogo com a bola que vem há muito tempo. Então ele é um jogador que a bola tem que estar próxima do gol pelas suas características. Então nós vamos tentar evoluir a cada dia isso, também para o Coelho ter condições de estar entrando e nos ajudando. Você repensa alguma coisa na questão do gol ou é o momento de dar confiança para o Neneca, que é um jogador jovem, que vai evoluir, que erra como todos os outros? Esse é o momento ou você pensa em alguma possibilidade de mudança no gol? Eu acho que o goleiro é uma coisa à parte no futebol, né? Para os 2 lados. Às vezes o goleiro está num momento de instabilidade, vários jogos, e o treinador, a comissão técnica, ela não tem a troca porque é um goleiro. Se fosse um jogador de linha, talvez que faça 3, 4, 5 jogos abaixo da média, você trocaria. E o goleiro, às vezes, você passa o tempo. E em contrapartida também, quando o goleiro não tem nenhuma falha tão grave, mas um erro, já vem às vezes a cobrança de uma troca. E não é assim. O Neneca fez 2 jogos que o Brasil inteiro viu, chamou atenção pela idade, né? Um goleiro de 19 anos contra o Guarani, contra o Vila Nova, um jogo acima da média. Contra o Novo Horizontino teve os erros como todos os atletas tiveram, como nós da comissão tivemos, que faz parte do futebol, né? Não tem receita pronta, você tem que tomar as decisões. Às vezes as decisões elas são certas e erradas. O mais importante é quando você erra, você ter a humildade de trabalhar, olhar onde foi o erro para não cometer. Então ele poderia ter feito a defesa no 3º gol, na saída, talvez uma outra situação com a bola no pé, uma dificuldade, nós vamos corrigir isso, mas ele tem toda a nossa confiança para o momento. Tudo bem, Eduardo, boa tarde. Sobre o Rodrigo, que você ganha hoje, né, oficialmente como reforço, a tua ideia é usá-lo mais mesmo como primeiro volante, que nem jogava no Vasco, na base principalmente? Ou você acha que dá para fazer uma formação com o João Paulo e com o Rodrigo atuando juntos ali na marcação, por exemplo? O Rodrigo é um jogador que foi muito bem no Vasco no começo do ano, né? Até essa perda, entre aspas, de espaço dentro do clube
foi até uma surpresa para muitos, né? No primeiro semestre ele foi um dos melhores jogadores do Vasco e início de brasileiro, e quando apareceu a oportunidade do clube trazer, eu estava chegando, foi colocado o nome, foi um atleta prontamente a gente avalizou, né? O clube muito boa, tanto é que agora com o anúncio dele oficial, o mercado todo parabeniza, porque é um jogador de qualidade, né? É um primeiro volante, é um jogador que joga mais nessa contenção, tem uma boa estatura, né? Uma pegada boa, uma boa qualidade de saída. Eu acho que tranquilamente, a hora que ele estiver apto para jogar, para ter a minutagem necessária, ele e o João pode fazer uma dupla. O João é um jogador que jogou quase que a carreira toda saindo, né? É um jogador que finaliza de fora da área, tem um bom passe, tem uma boa, como que a gente diz, uma pifada para o centroavante, inversões. Então é trabalhar. Como o Moisés também não é tanto esse segundo volante de chegar, e tem feito isso, a gente tem oportunizado ele pisar mais na área, chegar como um homem surpresa. Então eu acredito que o João e o Rodrigo possam jogar como o Rodrigo e o Moisés, como o Moisés está jogando com o João. Temos também o Vitão que entrou muito bem no jogo contra o Vila Nova, teve um pequeno desconforto, mas nós estamos esperando que ele também retorne para dar mais opções para nós nessa função. Você colocou até sobre a questão de não ter que fazer mudanças drásticas por causa do 3-0, mas a tua ideia, pensando nos 2 primeiros jogos, principalmente no jogo do Vila Nova, é usar aquele modelo como corpo para esses próximos jogos? Não, um modelo meu de jogo, dificilmente eu jogo naquela formação. Foi uma situação que aconteceu pelo Novo Horizontino. O Novo Horizontino vem aí há mais de 6 meses com o Eduardo jogando só daquela maneira, independente se seja com 3 zagueiros ou com o lateral fazendo, como foi o caso do Heverson, o Lepo. É um time que nós vimos muitos jogos e fez 90% dos seus gols de cruzamento, porque é um time que preenche muito o lado do campo e a área. Essa era a ideia, claro que não aconteceu, nós não conseguimos neutralizar, e mesmo não conseguindo neutralizar os 2 gols, a nossa área estava totalmente preenchida, não tinha uma inferioridade, aí acabou tendo alguns erros que, como eu falei, é normal, nós temos que corrigir, não pode mais acontecer, só que dentro do futebol acontece, né? A ideia é dar sequência no que vinha sendo feito. Claro que às vezes lá na sequência, numa outra situação, a gente possa vir a utilizar novamente, mas é uma situação esporádica que pode acontecer de acordo com o adversário. E também você chegando, às vezes você não conhece tanto a característica, e aí você acha que o atleta ele pode fazer uma situação e ele acabou não fazendo, mas isso aí, como eu falei, isso aí só acontece com quem está dentro do processo. O mais importante é você rever jogos, analisar onde deu certo e onde não deu, e seguir e tentar fazer sempre o melhor.